Atlético Mineiro e Cruzeiro. O jogo foi na Arena MRV, um lugar que é a casa. Rapaziada, ontem foi dia de Copa do Brasil, é isso mesmo. As quartas de final começaram com 3 jogos e a gente já tem algumas coisas para conversar hoje aqui, beleza? Então, faz o de sempre, né? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Ontem a gente teve 3 jogos, como eu disse anteriormente, das quartas de final da Copa do Brasil. Entre eles, o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O jogo foi na Arena MRV, um lugar que é a casa do Galo, né? Porém, não sei se só eu tenho a sensação, mas os números mostram isso, né? Que não é um lugar que o Galo tem conseguido tornar realmente a sua casa. Diferente de como era na Arena Independência, né? Estádio do América Mineiro, que o Galo jogou por um grande período ali durante as reformas do Mineirão para a Copa do Mundo de 2014, que era um lugar que realmente o Galo fez de sua casa, era uma arena que era quase impossível você ir lá e tirar pontos do Galo. Inclusive o Galo foi muito campeão da Libertadores por conta da Arena Independência, né? Só a final que o time jogou no Mineirão. A gente pode falar também do Mineirão, que o Galo realmente conquistou grandes coisas, fez grandes jogos ali, né? Fez a temporada de 2021 absurda, ganhando Copa do Brasil e Brasileirão. É um lugar muito difícil realmente de você derrotar o Galo. Porém, o estádio do Galo, que finalmente o time conseguiu com a parceria com a MRV, a construtora. O Galo, ele tinha esse sonho, né? Como todos os times têm, de ter seu estádio próprio. O time conquistou essa grande vitória e consegue colocar o estádio cheio quase sempre. Só que o Galo não consegue ter ganho esportivo, algo que torne realmente o lugar uma grande arena, que é muito difícil vencer o Galo. E por que isso está acontecendo, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente teve o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro pela Copa do Brasil. E não foi só por conta de ontem, porque ontem vocês sabem o que aconteceu. O Cruzeiro venceu por 2-0, jogou muito melhor do que o Atlético Mineiro. Gols foram de Fabrício Bruno, um golaço de fora da área, e depois o artilheiro, o K9, para fazer o segundo gol do Cruzeiro e definir o 2-0 para levar o jogo de volta para o Mineirão com vantagem absurda da Raposa. Não é só por conta do jogo de ontem, o Cruzeiro tem mais vitórias do que o Galo nos clássicos jogados na Arena MRV. Não é algo normal um time, num clássico, o time da casa perder mais do que ganha do seu grande rival, né? O Atlético tem uma final jogada na Arena MRV e perdeu pro Flamengo dentro do seu estádio. Então, não são marcas que vão criando uma mística na Arena MRV, se é que vocês me entendem. Então, pro Atlético realmente não vai tendo uma atmosfera tão positiva jogando no seu belíssimo estádio. E ontem, como eu disse para vocês, foi 2-0 pro Cruzeiro, vitória merecidíssima do Cabuloso, que vai com uma vantagem absurda pro jogo de volta no Mineirão. Ontem a gente teve também outro clássico regional, que foi o confronto entre Vasco da Gama e Botafogo. A Estrela Solitária começou vencendo o jogo, né? Com o gol do Arthur aos 8 minutos. Mas não demorou muito pro Jair empatar a partida. E o jogo acabou em 1-1. Mais um jogo cercado de polêmica, rapaziada. Realmente um jogo que sai ali com um amargor pro torcedor do Vasco, que tá realmente se sentindo muito prejudicado, porque num determinado lance de ataque do Vascão, o jogador do Botafogo, ele tá com o braço meio com o cotovelo aberto, né? E aí a bola bate no cotovelo dele. Na minha opinião, isso é pênalti, tá? Porque pra mim não é um movimento que ele... É um movimento normal, né? Porque ele se coloca no risco de fazer o pênalti, na minha opinião, tá? Por mais que seja um lance de chute dentro da área, com pouco espaço entre um e outro, o jogador do Botafogo, ele vai com o braço um pouco mais aberto do que o normal. E pra mim, isso daí é pênalti. Ele se colocou no risco. Não que ele tenha tido a intenção de colocar a mão na bola para desviar, mas ele se coloca no risco quando ele vai com o espaço ampliado. Dentro da área, todos os zagueiros já têm o costume de ir pra bola com o braço recolhido, né? Pra evitar qualquer tipo de risco. E não foi o que o zagueiro do Botafogo fez. Então, por isso, pra mim, deveria ter sido marcado o penal. Mas aí, jogo 1-1, empate e tudo aberto para o jogo de volta, que será no Newton Santos. E ontem a gente também teve o confronto entre Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. É um jogo bem truncado, bem travado, né? Tivemos o primeiro tempo em 0-0. O primeiro tempo do Atlético Paranaense, principalmente no final da primeira etapa, foi superior ao do Corinthians. Nada muito absurdo, mas uma boa atuação do Furacão, que se estivesse jogando assim na Série B, com certeza estaria numa situação muito melhor do que está atualmente. O time que é o 11º colocado da competição e vai ter muitas dificuldades. Eu acho muito improvável que o time consiga subir nessa temporada, né? Do outro lado, o Corinthians fez uma partida toda arrumadinha e consegue fazer 1-0 com o Guinegão aos 58 minutos, dando números finais à partida, e o Corinthians saindo com uma vitória importantíssima. O Timão decide semana que vem na Neoquímica Arena e tem uma vantagem
gigantesca, né? Tendo ganho o jogo na Arena Baixada, que é muito difícil, e tendo seu estádio como sua fortaleza em casa, e provavelmente com a volta de Memphis Depay como o titular. Nesse jogo também teve polêmica, né? No ataque do Furacão, mas pra mim acho que a marcação foi correta e o gol do Furacão foi corretamente anulado. Hoje a gente tem o jogo lá na Arena Aposta Ganha entre Bahia e Fluminense. O Bahia vem bem forte agora também, com o Jean Lucas muito motivado por ter sido convocado, né? O Jean Lucas foi convocado para a seleção depois de alguns cortes que ocorreram na seleção brasileira, né? O Jean Lucas é o primeiro jogador de um time do Nordeste a ser convocado depois de mais de 30 anos, gente. É isso mesmo. É sensacional realmente essa marca. É muito merecido. É um trabalho que o Bahia vem fazendo muito bem, tanto na temporada passada quanto nessa, né? O time que foi realmente comprado pelo Grupo City, mas vem com uma administração muito profissional, com o técnico Rogério Ceni fazendo seus jogadores renderem muito mais. E o Jean Lucas com certeza merece uma oportunidade de fazer parte do grupo da seleção brasileira pela primeira vez na sua carreira. Esse jogo então hoje será às 19h30 lá na Bahia, em Salvador. Jogo que pra mim hoje o Bahia tem leve favoritismo para conquistar a vitória, mas o Fluminense é um time muito complicado de se enfrentar. Na Champions League a gente teve ontem, né, alguns confrontos que eu tinha anunciado no vídeo de ontem. A gente teve aí a vitória do Copenhague para cima do Basel, se classificando para a fase de liga, né? Tivemos também o Bruges enfiando 6-0 no Rangers. Eu já tinha falado para vocês no vídeo de ontem que o Bruges tinha sido muito superior ao Rangers no jogo da Escócia, e ontem foi 6-0, um atropelo, né? O Clube Bruges que fez uma boa Liga dos Campeões na temporada passada, não foi mal, fez bons jogos. Em algum momento parecia até que teria chance de chegar na fase de oitavas, mas não conseguiu, mas fez uma boa Liga dos Campeões. Tivemos o Ferencváros, né, passando para cima do Karabag. E para fechar, tivemos o Benfica vencendo por 1-0, o jogo de ida contra o Fenerbahçe tinha sido 0-0, e ontem o time português vence o jogo por 1-0 ali, eliminando o time de José Mourinho, um gol solitário do Arthur Glum, né? O gol solitário dele, o Anderson Talisca ainda foi expulso no finalzinho do jogo contra a ex-equipe. Benfica tá aí na fase de liga da UEFA Champions League. E acompanhará o time do Sporting, né, que é atual campeão português. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Por hoje é isso aí. Não deixem de comentar e também, claro, de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.